No Natal, na prisão, ocorriam 3 coisas. Primeiro, tínhamos um dia em que todos descíamos e ficávamos chapados. Ó, eu não pensei que você fosse se lembrar do... Ei, este é Matthew Cox e vamos falar sobre como é não ter Natal, porque eles não têm Natal. E ação de graças na prisão. Eles têm refeições de feriado. Estamos apenas fazendo as refeições ou estando na prisão durante os feriados. Estamos sendo... Prisão durante... Sim, vamos fazer isso, estando na prisão, estando em... Prisão estamos fazendo, estando na prisão durante as festas, mas ainda assim... Não são as suas festas, isso mesmo. Eu esqueci, você é um pouco liberal. Então, de qualquer forma, eu senti como se fosse Natal, sabe? Era Natal. Mesmo que, sabe, as pessoas andassem por aí, elas diriam bem, elas não diriam feriados. Não, ouça, os presidiários definitivamente não são pessoas extremamente liberais. Ok, você vai dizer a eles para curtir e eu... Quero dizer... Então, se você gostar, por favor, inscreva-se no canal, clique em gostei e no sininho para ser notificado de vídeos como este. Além disso, deixe um comentário na seção de comentários, tento responder a todos, considere também se juntar ao meu Patreon. Então, confira o vídeo. A primeira vez que tentei foi na casa do Danny, no concreto, mas não consegui. Tipo, Danny estava apenas... Ele estava, tipo, diga isso, diga aquilo. Ele me filmou apenas para colocar algo no meu canal. E eu mal conseguia falar porque soava tão brega, tão avassalador. Mas agora eu percebo, sabe, que eu me lembro de um cara que me deixou um comentário uma vez. Ele disse, ei cara, ele estava tipo... Eu sei que você não quer se considerar um youtuber, ou um influenciador, ou seja lá o que for. Ele estava tipo, sim, mas você é cara. Ele estava tipo, então você só precisa lidar com isso. Eu estava tipo, eu sou... Tipo, bem, criador de tendências. Não, eu só tava pensando um pouco demais, mano. Tipo, sim, lida com isso. Deixe-me me acostumar com isso. Então vai em frente. Então prisão durante as festas. Sim. Então as festas acho que devemos fazer em ordem. Tipo, você tem o dia de ação de graças e o Natal, sabe? E o Ano Novo. Porque cada uma dessas tem um efeito diferente naquelas Páscoas. Você não ganha Páscoa, há um pescoço e... Páscoa não é realmente boa, não é como um poço sério. Veja, o dia de ação de graças é em uma quinta-feira, certo? E é uma grande refeição. E a única razão pela qual eu quero trazer isso à tona é por causa da preparação antecipada, tipo, se você está lá e é alguém que recebe comissária, então, geralmente 5 ou 6 caras se juntam e dizem, vamos todos lá embaixo, todo mundo vai trazer de volta seu presunto e peru. Sabe o que eu quero dizer? Eles têm um plano para uma festividade, uma refeição de volta na unidade. Você está falando de comissária? Certo, não. Tipo, se você está andando com pessoas que recebem comissária no dia de ação de graças, certo? Se eu recebo comissária, eu vou te dizer, olha, vamos fazer uma refeição, certo? Eu vou misturar as coisas, você vai descer até o refeitório e pegar seu peru e seu presunto e trazer de volta durante o dia de ação de graças e eu vou fazer algo especial para nós. Okay? Jantar de ação de graças, ok, certo? O ponto que estou tentando fazer é que é uma daquelas vezes em que se alguém vai cozinhar, eles meio que se juntam com sua perspectiva na família da prisão. Como as pessoas com quem eu realmente me dou bem, sabe o que estou dizendo? Eu ouço o que você está dizendo, mas o que estou falando é... Vamos falar sobre o que estou falando sobre o... A refeição real, como você realmente recebe uma refeição, sim, como você está dizendo, você... Traz suas coisas de volta. Isso é... Depois que eu estou falando antes. Antecipadamente. Então, por exemplo, agora, né, no dia de ação de graças, você realmente ganha uma refeição de ação de graças? Sim, você ganha. Quer dizer, eles não chamam de refeição de ação de graças, ok? Como eles chamam de... refeição de feriado, todas elas são vazias. Você nunca notou que eles nunca dizem onde é? Natal? É jantar de Natal, ou... Chame isso de uma refeição festiva? A refeição festiva vai ser porque eles tentam não forçar isso. Certo. Por algum motivo. Certo. Religiões, certo. Então sim, você está certo. Você, então, o quê? Como no meio, que basicamente era apenas porque quando eu fui preso, bem, e você... Conseguiu, como tínhamos o que era o menu nacional, sim,
eles mudaram onde costumava ser cada prisão que criava seu próprio menu, certo? Mas eventualmente eles disseram, ok, aqui está o que vamos fazer um menu nacional, então em toda a nação, às terças-feiras você recebe isso na quarta e quinta. Não que eles já tenham seguido esse menu à risca, mas eles meio que chegaram perto. Então, mas para refeição de feriado, como o dia de ação de graças, você teria um café da manhã normal, que geralmente era ruim, algo como um café da manhã continental. E então para o almoço, por volta das 12 ou 1 hora, era quando você iria pegar o peru, certo? Eles teriam como, cranberries. Sim, eles teriam presunto para algumas pessoas, um lugar tinha, na verdade, pescoço de peru, eu me lembro, mas eles teriam o recheio. Eu não sei o que é pescoço de peru, é o pescoço de um peru. O pescoço real do peru, Jessup. Na verdade, quando eu estava em Jessup, eles fizeram, sim, e as pessoas, de qualquer maneira... Eu queria mais, era muito bom. Ossos. Sim, mas foi bom, mas o... Ok, tudo bem, parece um slink, é assim, mas de qualquer forma, mas porque desabou sobre si mesmo. Então mas são cranberries, recheio, purê de batatas. Você recebe presunto e peru, você recebe uma torta de batata doce, você meio que recebe uma refeição completa, é como uma bandeja e algo mais, mas eles te dão na hora do almoço. Você recebe por volta das 12 ou 11 ou 12 horas. Era isso, era na hora do almoço. Sim, era na hora do almoço, porque quando você saía, eles te davam uma sacola para o seu jantar. Certo, você recebeu uma sacola. Jantar na sacola qual? Era um par de sanduíches. E isso era realmente, porque normalmente quando você está lá, toda a comida tinha que ser comida no refeitório. No dia de ação de graças, eles fazem vista grossa e deixam você levar um pouco da comida de volta. Sim, tenho certeza que isso depende da administração na época. A maioria sim, como eu nunca vi eles pegarem comida saindo no dia de ação de graças. Ok. Então aqui está a coisa que eu notei foi que você sabe quando eu fui preso, como a ideia de que eles te dariam uma refeição especial para os feriados. Certo, nem mesmo ocorreu pra mim. O que nunca sequer ocorreu pra mim. Que a prisão iria se esforçar pelos prisioneiros. Pra uma refeição de feriado, porque pra mim, sabe, estando do lado de fora, sem conhecer ninguém que já havia realmente sido encarcerado, eu pensava que basicamente tudo seria meio padronizado e que não haveria nada especial pra nenhum dia especial. Ou qualquer refeição especial, pensei que seria tudo, sabe? Estou pensando em papas. Como você passa pela fila e sabe do que estou falando? É o que é isso, sabe? Apenas coma. Eu realmente pensei que isso é antes de você ir. Claro que é antes de eu ir, porque uma vez que eu fui, sabe, você imediatamente começa, sabe, você está na cadeia do condado. Bem, você está na detenção do marechal. E caras que foram pra prisão começam a te contar, tipo, sim, tipo, cara, tipo, sabe, eu estava lá durante o dia de ação de graças e pouco antes do dia de ação de graças. E eles fizeram uma refeição de ação de graças. Eles fizeram uma refeição, mas dentro de alguns dias de eu estar lá. Mas era como uma refeição da cadeia do condado, que é horrível, sabe? É como se eles te dessem, tipo, 2 fatias de mortadela e, tipo, uma torrada e um extra comparado ao que você normalmente iria receber. Isso é... Então os caras estavam dizendo que quando você chegar à prisão, você conseguirá certas coisas. Isso. E você fica tipo, o quê? Estou chocado que nos deram isso. Eles são tipo, não, cara. Tipo, eles vão te dar boa comida. Confia em mim. Quando você recebe, eles começam a te contar todas as coisas que você ganha. Vamos falar sobre a sacola de Natal em 1 minuto. Mas não pensei em nada. Então, a primeira vez que fui pra prisão e realmente recebi o tipo de refeição de feriado, de ação de graças, cara, eu estava, e lembre-se também que cheguei lá antes do menu nacional, eles ainda tinha refrigerante de máquina e 7-Up, e tipo, foi incrível, né? Podemos falar sobre isso por apenas 1 segundo? Sim, porque eu estava pensando nisso quando você estava falando sobre seu conceito disso, porque quando eu cheguei lá em 2007, que ano você chegou lá? Eu cheguei lá em 2007. Tudo bem. Declínio notável na comida. Em 2007, quando chegamos lá, as batatas fritas servidas às quartas-feiras estavam quentes. Sim, sim. E o hambúrguer estava bom com alface e tomate, com maionese e ketchup. Sim.
Quer dizer, escute, de manhã tinha ovos mexidos. Sim. Havia, tipo, você recebeu, tipo, sabe, como mingau de milho, você recebeu ovos mexidos, você recebeu algum tipo... Eu ia dizer aveia, algum tipo de dinamarquês. Algum tipo, como uma coisa do tipo dinamarquês. Como você tem coisas tipo isso. Era assim. Era como, uau, sim. E então veio o menu nacional. Mas houve um declínio. Então, mesmo com o nacional, houve um declínio no alimento por 10 anos. Lembre-se, Ross. Um Reese, que é meu primo, que na verdade é primo do meu cunhado, mas é... Primo? É seu primo, e na prisão ele... Você pode ter crescido com todos. Juntos? Reese... Era você, sabe quando o Reese chegou lá, você estava fumando cigarros. Não que eu fumasse, mas eles fumavam cigarros. Eles tinham 2 malas enormes, sabe, para os seus sacos de Natal, sobre os quais falaremos. Eles costumavam dizer a esses caras que você tinha 2 armários, todo presidiário tinha 2 armários de tamanho completo. Sim, você tinha tiguelas de Tupperware. E eles disseram a eles, quando foram para as refeições de feriado, traga suas tigelas de Tupperware. Eles deixariam você encher 2 tigelas de Tupperware com comida e trazer de volta como se fosse... Ele disse que ganhou cerca de 25 quilos nos primeiros 2 ou 3 meses quando chegou à prisão federal. Uau, claro que ele estava usando metanfetamina, mas ele... Começando do zero. E ele falou sobre como tinha ido pra baixo e a cada ano pra baixo. Voltando ao assunto da refeição de ação de graças e... Isso foi ficando assim progressivamente. Sim? O declínio disso foi inacreditável. Então, como a nossa primeira refeição de ação de graças que eu me lembro em Coleman foi fantástica. É isso que eu estou dizendo. Quero dizer, eu não consigo me lembrar o que estava no papel alumínio, mas acho que era como carne bovina. Eu estou tipo, oh, Deus, eles te dão as galinhas Cornish. Você recebeu uma galinha Cornish. Você sempre recebe uma galinha Cornish, a propósito. A galinha Cornish era no Natal? Era no Natal. Ou era no dia de ação de graças? Você tem certeza? Sim, a galinha Cornish era no Natal. O dia de ação de graças era com peru fatiado. Muitas pessoas ficarão irritadas com essa conversa. Bem, quero dizer, eu não os culpo, mas foi, antes de tudo, foi tipo minha primeira refeição de ação de graças lá, eu não podia acreditar. Minha última refeição de ação de graças lá foi inacreditavelmente ruim. Certo? Eu não posso acreditar nisso. Você deveria se envergonhar de si mesmo. Quase faz com que não valha a pena vir para a prisão. Isso é certo. Mas começou muito, muito bem. Mas é de tamanho grande. É grande. Refeição, de qualquer forma, mesmo lá no final. Sim. E naquela época, eu não, tipo... Sim, você não conseguia comer tudo. Você não conseguia comer. No dia em que eles dão, ainda tinham uma bandeja de jantar à noite. Acho que eles, com o cardápio nacional, vieram as bolsas. Acho que nós comemos jantar de ação de graças. Sim. Então você voltaria e ninguém foi. Lembro-me que ninguém voltou para buscar a outra bandeja. Tipo, eu fui lá para jantar pensando, o que é isso? Nenhum motivo. Não há motivo para voltar. Você está tão cheio, você está doente. Então eles começaram apenas com o saco de todo mundo dormindo. Sim? Eles estão com sonolência. Então você vai, ok, então isso é ação de graças. Como se já fosse o bastante, você é o suficiente. Para comer, você é... Era isso que eu ia dizer. Quando você está lá perto das pessoas, é como uma família. As pessoas criam vínculos. Então as pessoas com quem você convive, pelo menos todo ano que eu conheço alguém, diria, ei, para o dia de ação de graças, Matt, eu estou preparando algo. Você quer participar? Do que eu preciso? Compre 2 sopas. Pernil de peru? Você entende que eles pegariam toda a comida, fariam um gumbo ou algo parecido, e todos se sentariam juntos para comer. Assistir ao jogo de futebol. Sabe o que eu estou dizendo? Claro que não era. Não era como uma mulher com um avental. Em alguns pontos era, mas sabe, servindo a todos suas tigelas, você... Então, se você gosta disso o tempo todo, inverno, com as piadas bobas, e é isso, me desculpe, sim... O tempo todo. Mas eu pensei que era uma coisa linda, certo? Oh. Camaradagem. Olhar
Você teve seu... chance de mostrar tudo isso de qualquer maneira, tudo bem. Então sim, então eu entendo. Então sim. Foi. Eu tive momentos em que pensei que era bom. Eu estava tipo, isso é como minha família Coleman. Isso é como minha família Universidade de São Paulo Beaumont. Você... Sabe, isso é como minha família. E quanto ao Natal... Então, quando o Natal chegou, 3 coisas aconteceram no Natal na prisão. Primeiro, tínhamos um dia em que todos íamos lá embaixo para pegar chocolate quente e biscoitos. Eu não achei que você fosse dizer isso. Eu não achei que você fosse se lembrar do chocolate quente e dos biscoitos. Sim, eu não ouvi. E isso é antes da refeição de Natal. Então, talvez na véspera de Natal ou no dia anterior à véspera de Natal, eles chamariam todos de volta para a unidade deles. E então, todos nós nos alinharíamos e iríamos um de cada vez em uma longa fila indiana para o refeitório e pegaríamos uma xícara de chocolate quente e um pequeno saco de biscoitos. Sim, 2 ou 3 biscoitos talvez, sabe? Mas mais. Biscoitos de verdade no começo... No começo, era um saco cheio de biscoitos de açúcar, que foi diminuindo até sobrar apenas 2 ou 3 biscoitos. Depois, restaram só migalhas no chão, mas eram de biscoitos de bom tamanho. O que me irritava eram os caras que reclamavam. Nos fazendo parecer crianças que vão se alinhar para buscar chocolate quente e biscoitos. Esse homem fica envergonhado, é ridículo. Eu vou, você está indo, você sabe que eu estou. Indo, policiais, calem a boca, estou atrás de você, você está... Indo, vamos lá, estou atrás, você não está. Indo, vou pegar o seu bilhete, vou passar 2 vezes. Sim, eles te deram um bilhete. Sim, e eles estavam, tipo... Cara, era o Coleman que costumava nos dar bilhetes para o almoço. Não, costumávamos escanear nossa identidade, escaneie sua identidade, sim, havia um lugar que costumava distribuir bilhetes para um monte de tempo, bem, nós... Com as refeições de Natal, você sempre recebia um bilhete, né? Os caras sempre... Certo, então você não poderia pular ou... Do Opieu, sabe quantas vezes eu tentei passar como se eu conseguisse papel colorido. Então você tenta e pensa que tem 3 folhas de papel colorido e vai... É por isso que eu consegui cortar o bilhete e então você poderia passar várias vezes, certo? Eu pensei que... Não era o Coleman com o... Sim, costumávamos guardar os ingressos. Eu me lembro em... A mesa? Gaveta, mas isso não era pra... Todos os dias, isso é apenas... Feriado, eu... Achei que não era pra ser diário, pois as pessoas... Eu tenho alguns tickets de almoço que podemos usar, mas isso não era aceito. Isso, qual é a cor do ticket, ok? Confia em mim, você escaneou isso? Entendi, porque se você escaneou 2 vezes dentro de uns 30 minutos, ele faria esse barulho e todos se virariam. Os policiais diriam, venha aqui, mas os caras perderiam suas identidades. Se eu tivesse sua identidade, tipo, você está perdido, eu perderia a minha, você a encontraria e guardaria. Eles te dão outra. Então, Reese tinha umas 3 identidades. Reese passaria a primeira vez sem problemas, usando a identidade de outra pessoa, pegaria sua refeição, o que quisesse, voltaria para a fila e passaria novamente com a dele. Com a identidade real dele, pois se o guarda o reconhecesse, eles diriam, ei, me deixe ver sua identidade. Você não passou por aqui, mas eles sim. Você diria para verificarem a câmera, mas sabe que eles não estão verificando, certo? Do que você está falando? Eu acabei de andar lá, eles dizem, me deixe ver você aqui novamente. Mas isso é como uma em 20 vezes, certo? Mas pense nisso, cara, que você usou a identidade dele. Ele conseguiu outra identidade emitida, mesmo número. Então ele pode passar 5 minutos depois ele vai. Quem o policial diz, me dê essa bandeja, mas eu não comi, saia daqui. Você vai pra a solitária, tentando passar 2 vezes. Eu não passei 2 vezes do que você está falando. É tão horrível. E eu diria, não. Você se sente mal, você está? Como não eu? Sinta-se mal. E se ele... Não comer? De qualquer forma, você quer este outro hambúrguer? Mas olha... Então, primeiro pegaríamos os biscoitos e o chocolate quente. Eles nos tratavam como crianças. Todos recebiam o tratamento, e eu também fui. Eu fui. Eu também. Eu sempre fui. Meu favorito foi quando um cara criticou um dos CEOs, porque você sabe que os CEOs têm que ser assim. É patético. Esses caras não devem se sentir terríveis. É um fluxo constante em uma linha. É como se a linha fosse apenas como se você estivesse andando lá. E todo mundo está voltando com a bolsa, e os diretor executivo S, você sabe, todos eles estão lá. Então, o que é engraçado é que, uma vez, um dos diretor executivo S, eu nunca vou esquecer isso, o cara diz,
Ele disse, então vamos dizer que o nome do diretor executivo era Sniper. Você sabe, eles sempre apelidam de Sniper, tipo... E ele seria como Sniper, tudo bem? Ele é tipo, ele disse algo. Você quer um biscoito? Ele disse, me dê um. Foi isso que ele disse. Algo, eu esqueci, tipo, me dê um bilhete. Eu te darei um bilhete pra um daqueles, seja lá o que for. Eu te dou um biscoito se você me emprestar seu celular por uns 5 minutos. Brincadeira, tá? O policial diria, por que eu faria isso? Posso pegá-lo no seu armário em 10 minutos. E foi tipo, Ele estava tipo, cara, isso doeu. E ele estava tipo, isso é fodido. Eu estava tipo, Então sim, pra voltarmos e você comer seus biscoitos. Se eles fizeram. Até lá, sim. É verdade. Chocolate, sim. Foi assim que foi a primeira parte da celebração de Natal. Isso é. O primeiro, sim. A segunda parte é que eles distribuíam uma sacola de Natal. Acho que a sacola de Natal veio antes do chocolate quente. Acho que, na verdade, veio no mesmo dia. Sim. Você está certo, pode ter sido por dizendo eu acho. Eles nos trancariam, distribuiriam a sacola de Natal e então sairíamos para pegar o chocolate quente e os biscoitos. Sim. Então, o que eles faziam era nos dar uma sacola de Natal cheia de guloseimas, que eram lanches. E como doces, batatas fritas, meu amigo, Christopher Doyle, eles o chamavam de câmera lenta, porque ele tinha uma hérnia, ele costumava chamar essas coisas de exóticas. Eram coisas que você normalmente não encontrava na cantina, certo? Era como se fosse algo como, sabe, tipo Cheetos, mas tipo Cheetos apimentados, como eles vendiam Cheetos, mas não vendiam Cheetos apimentados, ou talvez algum tipo de coisa alternativa diferente que você ouve. No primeiro ano em que eu estava lá, eles distribuíam chinelos de banho como se gastassem muito, tipo, sim. E a bolsa era... A organização é boa e acredito que o dinheiro que eles provavelmente tinham... Época, a bolsa estava cheia, certo? Quero dizer, toneladas de biscoitos Oreo. Como vários diferentes, quero dizer, todos os tipos de, sabe, barras de chocolate como eu nunca vi antes. Você estava, tipo, eu estava, tipo, sim, isso é insanamente delicioso o quanto eles nos deram. E eu estava, tipo, e mais uma vez eu estou pensando, não consigo acreditar que a prisão distribui essas coisas. E ainda assim, todos que foram presos 3 ou 4 anos antes, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos. Certo, reclamaram e eu estava tipo, isso é insano, isso é ótimo. Eles estavam tipo, eu sei, cara, no ano passado era 2 vezes maior, isso é. E eu ficava tipo, você está louco? Olhe todos esses lanches que eles acabaram de dar, isso deve valer uns $100. Provavelmente não era, não. Era assim, provavelmente, mas pra mim, sabe, isso provavelmente vale $50 ou $100 de coisas. Tipo, eles te deram chinelos de banho. Os chinelos de banho estão sendo vendidos por $10 no comissariado, sabe? Ou sabe, eles deram 2 sacolas de café Kif, isso é 4, isso é $7, sabe? 2 anos antes. Perdemos, eles tinham dado um rádio. E ouça, esse é o seu telefone de acordo com... Reezy, eles estavam distribuindo 2 sacos, sim. Maiores que isso. Eles tinham distribuído roupas, eles distribuíam camisetas. E sim, mas tipo... 2005 foi o fim, sim, tipo 2006, 2007 já estava em uma queda precipitada. Uma que é muito óbvia, tipo. Mais uma vez eu estava emocionado. Como eu estava, eu tinha expectativas tão baixas que quando a comida não era uma porcaria, eu estava tipo, uau, é comestível. Você sempre diz que isso é uma porcaria, mas eu não entendo do que você está falando. Isso é tipo, eu não como, sabe, feijões ou o que seja, mas você poderia comer esses feijões. Tipo, isso não é nada do que eu pensei. A minha versão era um sonho de liberdade. É isso que eu pensei, certo? Eu pensei. Haveria gorgulhos e coisas assim em nosso feijão ou em nossa comida. O que era aquilo que ele tirou da sua quando ele o alimenta. Ele o alimenta pro... Sim, o cara tem um inseto. Estava incomodando. Seu mingau, sim. E ele deu para o pequeno rato, não? Não era um pássaro, era um pássaro que ele tinha. Ele diz, você vai comer isso. Ele diz não e deu pra ele e alimentou com isso, mas sim. Então, quanto tempo durou sua sacola de Natal? Quanto tempo levou pra você comer? Você comeu naquele dia, provavelmente alguns dias, e nós trocaríamos com as pessoas. Eu iria... Tem amendoins, mas eu não gosto desses. Porém, gosto de barras de chocolate, então vou pegar o presente. Você está certo, posso trocar os Whoppers por uma barra de Snickers ou algo parecido. Assim, sim. Alguns caras estavam andando por aí, implorando por certos lanches favoritos. Eles diziam, mano, te dou 3 desses pelo seu tal e tal.
Scambol? Infame escambo que acontece em onde coisas como se tornam um valor. Você tem que trocá-las dependendo de com quem você está lidando e você consegue um ótimo negócio. E as pessoas comentariam sobre o negócio como você... O que você... O quê? O que você deu por aquela barra de nozes? Oh! Sim, eles deram os amendoins. Eu teria te dado... Isso por aquilo. O que você é... Pensando que eu teria te dado um livro de selos, certo? Isso são $10. Eu sei. Tipo, o que você está pensando, cara? Você poderia ter dado isso. Então você é julgado pelo corpo. Então eu nunca quis comer minha sacola de Natal até o Natal. Ah, tá. Então eu nunca tocaria nela. Isso é loucura. Eu sei, metade minha. Eu tenho um bloqueio mental acontecendo. E eu estou, tipo, eu não vou comer isso. Metade do meu iria embora naquele dia. Você simplesmente derrubaria isso? Eu vejo as pessoas fazendo isso. Eu vejo as pessoas fazendo... Isso apenas... Sabe? Mas eu sempre tenho que dar uma vez que o meu se foi. Eu sou tipo, uma vez que o meu se foi. Eu sou uma vez que o meu se foi. Eu sou tipo, eu quero mais disso. Sabe o que eu estou dizendo? Onde posso conseguir outro e trocar? Mas então a bolsa de Natal era uma coisa. Você conhecia pessoas que vendiam sua bolsa de Natal? Ah, sim, os caras vendiam. Qual era a taxa? Eu não sei. Era um livro plano. Bem, obviamente alguns livros planos diminuíram conforme o tempo passou. Certo? Então antes, as pessoas vendiam. As pessoas estavam vendendo por $20, $30. E então, com o passar do tempo, vale menos e menos porque tem cada vez menos coisas nele. Sim, saco de Natal. Vou sentir falta do saco de Natal. Também sentirei falta do saco de Natal. Penso em contar para a Jess. Seria divertido, não? Eu compro várias coisas e monto uma sacola de Natal para ela. Em um plástico... você consegue selá-lo, sabe? Você pode selá-lo na loja da United Parcel Service. Você pode pegar um pedaço de plástico e selá-lo. Oh, meu... Deus, isso seria engraçado. Ela seria... Como... Você seria... Oi. Eu costumava pensar como seria engraçado aparecer no jantar com algum cara que você conhecia da prisão. E a garçonete vem e diz... Não, eu entendi, mano. E tira um monte de livros planos e um saco de quife. Você guarda isso, querida? Isso é para você. O cara não estaria morrendo de rir? Você guarda isso é pra você. Acho isso engraçado. Estou rindo só de pensar no cristal. Seria hilário. Você está tipo, querida. Ela está tipo, o que é isso afinal? Ele está tipo, tem muito aqui sacudindo. Você está brincando comigo. O que você fez? Exóticos, eles não têm isso no comissariado. É como e conseguir um comissariado, sabe? Meu amigo Nico me envia listas do comissariado. Sério, ele vai me enviar uma lista do comissariado como se você pudesse clicar nela e imprimir uma lista do comissariado. Então, eu poderia colocar a lista do comissariado na bolsa com ela. Então, você conseguiu uma lista do que eles adicionaram no comissariado, porque eles tinham itens no comissariado para o Natal. Ah, sim. Eles tinham. A única coisa que eu me lembro, porque eles tinham um monte deles, tipo... Talvez um monte, eu digo um monte como 5 ou 6 coisas diferentes. A única coisa que eu me lembro foi que eles tinham os pequenos bolos de Natal, sabe? Sim, era como como você chama eles? Zingers, eu acho, bolos de zebra. É como os bolos de zebra, mas e então o Natal verde. Sim. Vermelho, e eles pareciam bem, eles teriam como um A. Cobertura branca. E então eles teriam pequenas listras verdes e vermelhas e parecia... como um Natal. Enfeite. E era um... Daqueles bolos macios cobertos com... Eles eram bons. O chocolate branco, sim, você sabe que me deu Tenho uma queda por doces. Mas embora eu tenha uma queda por doces, eu também... Isso deu... Azia. Aqueles bolos de Natal. Eu gosto dos biscoitos de Natal. Eu gosto quando eles saem com o doce. Qual o doce de Natal? Doce de Natal. Qual era o doce de Natal? Casca de hortelã-pimenta. Casca de hortelã-pimenta. O que eu me lembro são os bastões de hortelã-pimenta. Sim. Bem, isso são canas de doce. Desculpe, doce. Bem assim. Certo, mas você nunca experimentou a casca de hortelã-pimenta? Eu não me lembro do que era. Você não come isso agora que está livre. Vou te trazer um pouco... Hortelã-pimenta, ok? Eu não sei. Delicioso. Eu me lembro dos pequenos bolos. Os bolos. É isso que você está preso no... Bolos, porque eu realmente gostei do bolo. O que... Sobre os cremes. Ah, sim. Eles tinham cremes com sabor. Sim, cremes com sabor. Sim, o que era? Mas isso foi um mimo. Um verdadeiro mimo. Sim. Então eles traziam um peixe ou algum tipo de atum ou algo assim, uma carne com sabor, sabe o que eu quero dizer? Ou outra linguiça.
Os caras compravam tudo isso. Eles ficavam tipo, mano, eles te esgotavam. Alguns caras acabavam com dezenas deles consigo. Certo. Com os biscoitos, os bolos, eles teriam alguns tipos diferentes de doces. Como eu disse, eles teriam alguns doces duros, como casca de hortelã-pimenta. Acho que nunca tiveram hortelã-pimenta porque nunca tiveram os doces de bengala, mas teriam algum tipo de doce duro diferente que era bom. Também teriam creme e algum tipo de carne. A seleção de cantina não era tão grande, mas eu quero dizer, não era um grande problema pra mim, porque eu simplesmente nunca tinha dinheiro, eu não gastava tão pouco dinheiro na cantina, nunca havia realmente, não foi até eu começar a opção novamente de ganhar dinheiro que eu realmente gastei algum dinheiro na cantina, e mesmo assim, o que eu consideraria gastar dinheiro na cantina, a maioria das pessoas diria, você está falando sério? Você comeu na maioria das vezes no refeitório? Vezes quase. Quase todas saíram, eu não. Saí da prisão pesando 67,5 quilos. Uau. Atualmente eu peso 81 quilogramas. Oh, uau. Então, apenas comendo a comida do refeitório, sem exageros, apenas o que eles tinham. Bem, eu também estava tentando perder peso, então eu mantive por, digamos, 11 anos, provavelmente um peso de 79 quilos, apenas comendo do refeitório. E, você sabe, eu comi, eu bebi, sabe, café Kik, e eu bebi creme. E eu, você sabe, usei adoçante porque não havia açúcar, eles removeram todo o açúcar do complexo. Sim. Então, mas além disso, eu raramente, tipo, eu poderia comprar, Deus, irmão, eu quase nunca comprei. Não, eu compro alguns chocolates. E então, o que mais eu compraria? Deus, quase nada. Tipo, você não comprou sopas? Ah, não. Ah, sim, eu definitivamente comprei batatas fritas ou sopas. Eu raramente comprava batatas fritas. Quando eu fazia, eu sei que eles também tinham jalapenos e poppers. Os jalapenos, os poppers. Sim, eu não consigo. Veja, mas eu não consigo. Primeiro, eu não gosto de coisas picantes. Então eu compraria, tipo, Cheetos. O problema de eu comprar um saco de Cheetos é que ele pode durar 2 dias. Nossa, isso era chato demais. Não era um saco pequeno, era como um saco. Então era como, isso não é bom? Mas o que eu normalmente faço é, você sabe, você pega o... E eu não tive que comprar um café em Kramer, porque eu ensinei a aula de imóveis. E esses caras me davam cafés em Kramer. Lembro que você disse, apenas me traga um café e um creme e eu te registro. Sim. Eles traziam café pra você e você ficava satisfeito por ter conseguido. Eu teria dezenas de cafés e cremes lá dentro. Uns 30 ou 40. Seria cheio. Claro, isso diminui ao longo do semestre. Então é como, bem, eu preciso deste semestre pra... Um semestre só tem 90 dias, certo? Sim, mas eu bebia demais neles. Eu bebia pelo menos 4 copos por dia. Pelo menos 4 ou 5 copos por dia. De qualquer forma, não vou me aprofundar nisso. Quero dizer, quão pesada é a colher? Muito. Eu não sou fã. De café, eu não bebo pra me manter acordado. Ah, tá. Especialmente café, só como... O saco, Kiff, sabe? Jerry costumava fazer o café gelado lá. Sim, os caras faziam. Ouça, havia caras, era quase um Starbucks lá, amém. Frappuccinos, e eles batiam. Na verdade, havia pessoas em pé, batendo, sim, frappes, mas... Ok, estávamos falando sobre isso. Você estava no seu segundo, que era o saco. Mas eu quero voltar para o apenas, se eu puder, por um momento, para apenas comer a comida da prisão, para perder peso na dieta. Eu tinha uma pergunta sobre isso. Então, quando você conseguiu repetir ou apenas comer o que eles te deram, eu comi o que eles comiam. Se eu quisesse comer algumas das coisas, eu simplesmente não comia. Era como se não fosse bom, como fígado, sabe? Nós falamos sobre isso. Eu acho que como... Eles pararam de servir fígado quando eu estava lá. Eles te davam fígado, mas eu não como. Não consigo comer. Outros caras viriam, eu pegaria o fígado, comeria as vagens. Os caras se sentariam e eu diria, alguém quer meu fígado? Haveria 5. Eu era tipo Jesus, eles adorariam comer. Era nojento. Então haveria coisas assim, ou te dariam tofu. Eles chamam de hambúrgueres de frango, mas alguns eram decentes. Eles te davam um hambúrguer de frango, sabe? Se eles fritassem o frango, algumas partes eram simplesmente nojentas. Sim, mas eu comi o café da manhã no final, porque essa é realmente a melhor refeição. E não é ótimo. Não, mas você faria. Pegue como ovos cozidos. Você pega alguns ovos cozidos e talvez aveia, e algo mais que eu nem consigo lembrar, era tão indiferente. E então você come isso, e então para o almoço, sabe?
talvez 3 dias por semana você teria uma boa refeição como frango frito ou hambúrgueres e batatas fritas, ou você teria, eles eram como, uau, isso é bom. E eu comeria isso porque você não pode lanchar se não tiver nada no seu armário durante o dia. Então, lanche certo. E então no jantar foi. As refeições não foram boas. Eram meio frágeis. O almoço era realmente a principal refeição do... Sim, essa é a principal refeição substancial do dia. Essa era a mais quente, organizada e frequentada. O jantar era esporádico e às vezes você entrava no refeitório e ficava tipo, o que eles estão servindo? Não tem ninguém. Indo sim, ninguém Também. Sabe o que eu estou dizendo? Às vezes você vai e eles te dão 2 cachorros quentes e eu quero dizer que estava alinhado, a fila era como enrolada ao redor do prédio, era... Sim, o cachorro quente. Refeição de cachorro quente. Sim. Você se lembra quando pararam de fazer os cachorros quentes? Sim, eu me lembro disso, meu Deus, eu sou qualquer coisa. Que eles agora... Qualquer coisa que eles fizeram que não estava na prisão era delicioso, sim. De vez em quando eles teriam como lembrar os grandes biscoitos. Oh, sim! No pacotinho. O pacote. E eles tinham eles tinham o Red Velvet. Sim, chocolate branco. Os caras estavam prontos pra... Se esfaquear por causa deste biscoito, eu estava pronto. Eu estava contemplando violência. Era tão bom. Eles eram o... Grande, meu Deus. O... Grande. Eles eram... Eles querem Otis Stuttermeyer lá. Outra pessoa era tão deliciosa quanto a macadâmia, com nozes de macadâmia e grandes pedaços de chocolate branco. Oh, isso era tão bom. Tudo bem, chega, estou saindo daqui. Vou pegar um pouco de carne e então você tem a refeição de Natal ou a refeição de feriado. Natal, sim, finalmente chegamos a esse ponto. Tudo bem, tudo bem. Então, assim como no dia de ação de graças, a refeição de feriado, quando você a recebe... eles lhe dariam um jantar em uma sacola depois, certo? Geralmente, a refeição de feriado em uma prisão federal para o Natal é a galinha. Sim, Sim. é a galinha Cornish. Ok, então você recebe uma galinha pequena inteira, certo? Bem, às vezes havia algumas, você... Sabe? Refeições de feriado ou refeição de Natal para o Natal, onde era como havia momentos em que eu pegava e era como... Isso é enorme. E então havia momentos, sabe, talvez 1 ano depois você pegaria um e era como se fosse assim. Meu estava ligado. Meu, estava em uma dieta assim. Você está tipo, isso é uma criança, isso. É um bebezinho, foi horrível. Mas ainda assim, você normalmente tem tanto recheio e tantos acompanhamentos que era como se fosse uma refeição que te encheria e Isso... você estava apenas como, uau, tipo, isso é. Porque eles tinham batatas. Ah, eu me lembro com espera. Ah, creme azedo. Eles te dão apenas uma colherada de creme azedo, a quantidade é pequena. Você recebe uma colherada disso, meu Deus. Foi tão Bom porque eram coisas das quais você era privado, sim, como o ano todo. Então, obviamente, era delicioso. Então, mas era como você disse, era uma ótima refeição porque eles teriam pão, teriam algum tipo de torta, talvez maçã, ou eles tinham uma sobremesa, eles tinham como 2 ou 3 vegetais, eu me lembro que eles teriam feijão verde, mas teriam algum outro vegetal, não me lembro qual, mas pode ter sido a batata, mas era uma refeição muito boa e saudável. Macarrão com queijo, sim, isso mesmo. Bom, macarrão, como onde eles não roubaram todo o queijo do refeitório como alguém estava, Sim. guardando o queijo, estava delicioso. O Natal é uma das melhores refeições. Eu gosto mais dessa refeição do que a de ação de graças, mas é uma refeição muito deliciosa. A mesma coisa com a troca, porque eu conheço pessoas que venderam toda a bandeja, tipo, eles vão e dizem, eu te vendo a bandeja da refeição de Natal. Tipo, sério, sim, eu te dou o que você quiser. As pessoas gostam de 4 sopas para o Natal, isso é loucura. Mano, 4 sopas. Eu não ousaria te dar nada por 4 sopas, tipo... Isso é como um álbum de selos, tipo, eu... Conversei com um cara na unidade, tipo, eu só precisava disso, não acho que ele fez isso por um livro de selos. Sim, eu nem mesmo faria isso, porque pra mim, eu estou comendo no refeitório, eu não tenho dinheiro, sim. E então ele, até mesmo quando eu tinha dinheiro, eu quase me recusava a comprar coisas de lá, sabe, O refeitório. Sim, você não era como o Reese. O Reese estava vivendo a vida dele na prisão. Reese estava bem com o fato de estar na prisão, como se ele quisesse sair. Claro, todo mundo quer sair, mas ele estava realmente se divertindo. E é como se eu estivesse
Essa é parte da minha vida e é onde estou. E então ele era um ávido, eu me lembro, Reese é um ávido leitor. Reese era brilhante, ele realmente era. Eu sempre, e eu disse, acho que eles chamaram... Irmã, eu pensei que nós falamos sobre você alguns dias atrás, ele me ligou, sim, ele me ligou do nada, e nós conversamos, ele me disse que... Desculpe, Chaponel, eu estava falando com minha irmã, e toda vez que ele surge, isso me mata, é como... Que ruína a vida desse cara tem sido como resultado das drogas, né? Este é um cara que ele pode te dizer quantos tanques Sherman foram fabricados, onde eles lutaram. Uau! No plano europeu, quais fabricantes fizeram o tanque Sherman? Porque ele dirá, quando eu sei que você está pensando que a General Motors fez todos eles. Mas isso não é verdade. Na verdade, 1.122 deles foram realmente fabricados pela GM agora. E ele vai sentar lá e explicar tudo. Ele vai te dizer, ele pode te contar sobre os navios Liberty, como essa seção do navio Liberty foi construída aqui. E a maneira como eles os montaram foi que eles realmente os transportaram. Quero dizer, ele deveria ter sido um professor ensinando em uma universidade. Certo. Ele é tão cheio de conhecimento sobre história assim, e ele tem o cabelo de um professor, tem longo, cinza, Cabelo loiro, careca, hein? Aqui, mas o cabelo longo, solto e é ondulado tem isso, e ele tem a petulância, suas respostas e falas super afiadas, perfeitas para qualquer coisa que você possa jogar nele, assim como um professor. Sim, ele é ótimo. Ah, então é isso que você quer fazer, hein? Ah, desculpe. Ah, meu Deus. Sim, ele era, seu pequeno caranguejo. Você vai, ele sempre tem esses pequenos... Coisas, belo retorno, e nós discutimos política lindamente. É isso que eu estava pensando. Eu preciso ligar para ele e discutir política. Ele seria divertido. Então sim, e você sabe, né? É isso que torna isso difícil, porque definitivamente precisamos do Reese aqui para nos contar sobre o Natal. Sim, ele poderia te contar exatamente. Sim, e ele poderia te contar desde quando ele chegou lá. Sim, porque eu me lembro que ele disse quando chegou à prisão pela primeira vez, cheguei à prisão, cheguei lá, peguei um maço de cigarros, estava sentado lá fora fumando cigarros. Tinha uma xícara de café, estava comendo uma barra de alguma coisa, ou o que quer que seja, e ele disse olhando em volta, pensando comigo mesmo. Eu posso fazer 20 aqui, oh meu Deus, e... Eu me lembro que ele fez 20 agora. Lembre-se que ele conseguiu 23. Lembre-se do que... aconteceu com o Reese, não. Se eu posso, o Reese estava... Nota rápida à parte, Reese foi preso, se declarou culpado e pegou 23 anos. Pegou 23 anos e ele está sentado em uma cela de prisão um dia com esse garoto que estava um garoto que estava em sua unidade, certo? E ele disse que fomos e ele, Reese, acabara de se declarar culpado ou algo assim. E o garoto tinha ido se declarar culpado ou algo assim. Ouvi dizer que nem acho que ele se declarou culpado. Acho que ele estava sendo informado, certo? E eles o colocaram em uma cela de detenção. E este mexicano, eles colocaram um monte de pessoas lá. E este mexicano entra e se senta bem na frente dele. E o garoto olhou pra cima e disse que deveria. Ele disse que pensou que ia se mijar. O garoto olhou pra cima, encarou o cara e o cara disse, deixa eu te contar uma coisa. Ele disse, seu nome está na minha lista de testemunhas. Ele ameaçou enviar pessoas para o One, caso seu nome não fosse retirado da lista de testemunhas. 105 Robinson Street, que era onde a mãe dele morava. Ele disse, e eu vou mandar eles pegarem sua mãe e sua irmã e eles vão levá-las embora. E ele apenas começou a descrever o que eles iriam fazer com a mãe e a irmã dele. E o cara estava tipo, ele disse que não sei porque eu disse a ele que não iria cooperar. Eu disse a ele que não aceitaria isso. Eu e o Reese estava apenas sentado lá. Ele disse que estou apenas sentado lá como se nem ouvisse a conversa. Ele disse que agora, quando eles começam a levar todo mundo para seus respectivos, você sabe, instalações de detenção, ou para onde você está, para onde o Marechal está, onde você está, ou onde ele está, certo? Quando removem o cara, ele fica tipo, oh meu Deus, surtando. Ao voltarem para unidade, o garoto de 19 ou 20 anos diz que não conseguia ler ou escrever muito bem. Ele vai até o Reese e diz que preciso que você me ajude a escrever uma carta para o promotor dizendo que não quero ser uma testemunha. Então o Reese está dizendo a ele, olha, aquele cara não vai fazer nada. Ele está tipo,
Você não entende, você não sabe quem são essas pessoas. Sim, ele matará meu leite e minha irmã e meu. Você não sabe. Sabe? E ele fará o que eles farão. Então Reese diz, eu vou escrever a carta aqui. Então ele escreve toda a carta para o garoto e eles a enviam. E Reese disse que não pensei mais nisso. Fui para a prisão. Ele conseguiu uma cantina e está lá fumando. Disse que faz cerca de 2 ou 3 meses. Um dia, ele mencionou estar no pacote. Eu olhei para ele e pensei, você está no pacote? O quê? A lista de pacotes indica os itens que estão sendo transportados durante a mudança. Certo. Você tem que arrumar suas coisas. Apareça amanhã cedo no RD. Estamos te mudando e ele disse que pensou. Ele tinha uma saída, é assim que é bobo. Ele pensou que tinha um mandado de prisão pendente por algo como uma dirigir sob influência de álcool ou algo assim. Certo. E ele achou que o traziam de volta por causa disso. Mas em uma prisão federal, não se importam se você tem um mandado. Não vão te transferir ainda. Certo? Então, mas ele não sabia, é a primeira vez que ele está na prisão federal. Então ele vai, ele arruma suas coisas, eles me trazem de volta para o retenção do Marechal dos Estados Unidos da América ou para a cadeia do condado, onde quer que seja, em Tampa. Ele contou que cerca de 4 ou 5 dias depois de sua visita, eles o informaram que ele iria no ônibus. Então eles o levam, colocam-no na pequena van e o movem, eles o levam para os Estados Unidos da América. Ou eles o levam para os Estados Unidos da América, escritório do promotor. Ele está pensando no tribunal. Ele está se perguntando o que está acontecendo. Ele não sabia por quê. Ele está tipo, eu não sei por que estou aqui. Por que estariam me levando ao Tribunal Federal? Será que estou sendo reindiciado? O que aconteceu? Nenhum advogado o procurou. Ele disse que o levaram para os Estados Unidos da América, escritório do advogado. Os marechais o levam para uma sala de conferências, o fazem sentar. Ele vai, eu me sento. E ele disse, minutos depois, os Estados Unidos da América, advogado entra, um assistente dos Estados Unidos da América, advogado entra. E o cara entra, ele olha para ele e diz, ele disse, escute, 6 meses atrás, você estava em uma instalação de detenção com um garoto chamado Tommy, seja lá quem for, e ele é como, ok, ele disse que havia mais 8 pessoas naquela sala. Ele disse que você é o único outro você. Tommy e outro homem são os únicos que falam inglês. Os outros caras falavam espanhol. Ele não notou que são apenas um grupo de espanhóis e mexicanos que estavam lá com ele, e ele disse que houve uma conversa entre Tommy e um dos mexicanos em inglês. Ele estava. E você estava lá? Você ouviu a conversa? Ele responde, sim, ouvi a conversa e ele estava lá. Ele disse que quando o Tommy voltasse, ele queria que eu escrevesse uma carta, tirando ele da sua lista de testemunhas, e eu escrevi, eu escrevi a carta porque o Tommy é analfabeto. Ele disse muito bem, então me fez escrever. Ele disse que os olhos do promotor dos Estados Unidos da América demonstravam espanto. E ele pergunta se você sabe o que aconteceu durante aquela conversa. E o outro, o nome do cara mexicano, seja lá o que for, Carlos, sabe, Rodrigues, ou seja lá o que for. O que o Rodrigues disse pra ele? E ele responde o que você quer que tenha dito. E ele diz, não mexa comigo. Ele diz, não, isso é. O que o promotor disse? O promotor diz, não mexa comigo, cara. Ele diz, o que ele disse? Ele disse, tudo bem, acalme-se. Ele disse, escute, você vai cuidar de mim, vai me ajudar. E ele diz, sim, eu vou te ajudar. Ele disse que vai garantir que você seja cuidado. Ele disse, ok, ele é um Rodrigues, ameaçou Tommy, disse que deu a ele o endereço de sua mãe e disse a ele que se o nome dele não saísse daquela lista de testemunhas na próxima semana, ele iria mandar alguns caras para a casa de sua mãe, ele iria sequestrar sua mãe e sua irmã e eles iriam estuprar e matá-las e deixar seus corpos, como seja lá o que for no porta-malas de um carro, em algum lugar daquele estacionamento, ou seja lá o que for que ele disse, e ele está tipo, você testemunharia isso em tribunal? Ele disse, absolutamente, se você vai cuidar dele, ele promete que vai. Ele disse, eu vou cuidar disso, certifique-se de que você está bem. E ele diz, ok. Então Reese sai. Ele contou que 1 semana depois estava em um ônibus. Eu volto para Coleman. Eu desfaço minha mala novamente. Estou me situando. Ele disse, um dia, ele disse 3 a 6 meses depois, ele disse, eu esqueci. Ele pode ter dito que foi quase 1 ano depois. Ele esqueceu. Eu tinha esquecido completamente disso. Então 6 ou 8 meses depois, tanto faz. Ele vai e esquece tudo sobre isso. Ele disse um dia, eu estou na mochila, agora eu estou pensando o que ele é, assim, isso é ridículo. Isso deve ser a coisa do Dewey de novo. Ele disse. Foi porque eu realmente não sabia, como eu apenas imaginei que receberia uma carta. Certo, ele vai, não volte.
3 dias depois, eles o instruem a entrar na van. Ele embarca e é levado ao tribunal. Ao adentrar a sala cambaleando, ele relata o ocorrido. Ele disse que eu entro cambaleando. Ele disse que o promotor está sentado bem ali. Alguém mais está sentado com ele. E ele disse que estou parado ali. Ele disse que tem um advogado sentado aqui dizendo que sou seu advogado. Estou te representando. Ele está tipo, ok. E você sabe sem Nunca ter falado com você. Ele disse que eles disseram que você está aqui para uma redução de sentença. O que você achou que eles iriam fazer? Ele pensei que era o julgamento, mas está quase vazio. O cara se declarou culpado, mas não sabia de nada disso. Reese disse que é isso que o cara disse que eles disseram. Quando você concorda em cooperar com alguém e o cara acaba se declarando culpado, ele... Então eles nunca precisaram te chamar. Eles aplicaram a regra 35. O procurador dos Estados Unidos da América se levanta quando o juiz entra e diz: Senhor, o senhor Reese Towns está aqui. Ele concordou em nos ajudar e cooperar com o nosso caso. Felizmente, não tivemos que agir dentro de 1 ou 2 semanas. E nós queremos reduzir a sentença dele. Queremos dar a ele, seja lá o que for, redução de 3, 4 níveis, o que o leva de 23 anos para 16 anos. E ele vai e ele disse sim. O juiz diz, ok, legal. Boom. E ele disse, o procurador dos Estados Unidos da América se virou para ele. Ele disse, te disse que cuidaria de você. Ele disse, tudo bem. Lembro-me que o juiz lhe disse isso. O juiz disse, porque Reese costumava dizer isso o tempo todo. Ele está me fazendo rir pra caramba. Ele contou que uma juíza olhou para ele e disse, Senhor Townsend, gostaria que soubesse que apreciamos sua ajuda ao promotor. E também vou reduzir sua sentença para 16 anos, assim como eles solicitaram. E você pode voltar aqui e me ver sempre que quiser. Você vai estar na prisão. Se ouvir qualquer coisa, pode voltar aqui sempre que quiser. E ele disse que tem tentado ver aquela mulher desde então. O que nunca acontece, porque ele costumava dizer o tempo todo, e eu ouvi ele dizer isso umas 10 vezes. Costumava rir toda vez que tentava vê-la, que lembro que ele tirava o chapéu. Estive tentando, sim. Estive tentando ver aquela mulher desde então. Tão engraçado, Reese. Então, uau. Sim, então foi isso. É do Reese. Foi sim. De 23 para 16, você... Sabe, e fez tudo. 16. Eu me pergunto por que minha sorte nunca foi essa. Eu sei disso, você sabe. Eu tenho um amigo, Donovan, com quem converso de vez em quando. E porque você sabe, ele conhece a coisa do Wilson, certo? Que você... Sabe, eu esbarrei em e Wilson em um ponto, apenas por 1 mês ou 2. Na verdade, era meu colega de cela. E então o Wilson, sabe? Então, o tempo todo eu conheci o Wilson por uns 2 anos, por uns 2 meses, ele foi meu colega de cela. Então, Donovan sempre disse que eu sou, tipo, ei, Donovan, o que está acontecendo? Ele é como... Eu não sei, cara. Eu simplesmente não consigo ter um bom colega de cela. Eu estou tentando conseguir um... Ele é, como eu disse, um que... Ele pode colocar pra montar algo, ele não é... Nem todos podem ter, porque nem todos podem. E nem todo mundo consegue um celular como o Wilson. Pare, e ele ri muito. Ok, então deixe isso de lado. Que foi uma boa história, a propósito. Foi engraçado, certo? Espere, eu tenho mais uma história. Tudo bem, ok. A outra história é minha. Esta é minha história de Natal. Minha história de Natal é que tínhamos esse cara que era um auxiliar chamado Billy. Billy era um pedaço de lixo. Não queria fazer nada. Não sei como ele se tornou o chefe dos auxiliares. Ele era apenas um pedaço de lixo. Nem me fale das histórias do chefe dos auxiliares, mas continue. Ele era um motociclista careca e gordo, com cerca de 1,80 m de altura e um bigode estilo Fu Manchu. Era apenas um idiota. Um dia, talvez uma semana antes do Natal, eu estava tipo... Onde está a árvore de Natal? Eles costumavam montar uma árvore de Natal, mas dessa vez não montaram. Pelo menos em... Lembro que eles montaram o baixo e o médio. Sim, cada... Quando chegamos na unidade pela primeira vez, eles tinham um concurso de decoração. A unidade que decorasse melhor ganharia pizza. Eles ainda faziam isso no baixo. Ok, mas isso... Foi no baixo e então eles montavam uma árvore de Natal todo ano que eu estive lá. Isso foi tipo no último ano que eu estive lá, certo? E então eu fui... Eu disse ao Billy, onde está a árvore de Natal? Ele disse que havia dito ao Jenkins, um conselheiro, que não iria montá-la. Ninguém queria ver aquela árvore montada, mas eu disse que queria vê-la montada. Ele disse que você pode ver a árvore montada onde ele mora, já que ele vive lá.
Ele não é um desses caras que dizem que é algo temporário, pois já se passaram quase 13 anos. Não é temporário. Cara, eu moro aqui onde é. No B3, B4 e eu quero uma árvore bem na vista do B3. Certo. Eu gosto de Ver direito, sabe? Porque o que era legal era quando eles apagavam as luzes e deixavam as luzes na árvore de Natal. Então as luzes estão na unidade, você podia ver o piscar das luzes e olha, não é, sabe, você é tão pequeno que é uma daquelas coisas onde um cara esfaqueia outro cara porque ele pegou 2 de suas revistas ou porque ele pegou sua escova e as pessoas pensam que você deve ser um selvagem para esfaquear alguém por causa de uma escova. Bem, essa escova custa 5 ou 6 dólares e isso é muito na prisão. Na prisão, não se pode deixar que roubem suas coisas, senão todos começam a fazê-lo. E então você não pode usar os valores do que você considera valioso no mundo livre. Para o que é valioso. Então vale a pena ser esfaqueado por causa de uma escova? Talvez. Sim. Sim. Não sou uma pessoa violenta, mas talvez. Você não está roubando de mim, certo? Então, e havia algumas pessoas que estavam tipo, sim, o cara pegou meus sapatos. Esses sapatos me custaram 40 dólares. Vale a pena eu encontrar o cara e bater na cabeça dele com um cadeado? Sim, sim, vale. Então eu fiquei tipo, não, cara, quero ver isso. Eu gostei disso. Lembro que gostava de estar deitado na cama vendo aquelas luzes piscando. Isso era um pouco da sensação natalina que você podia sentir. Sabe, apenas um pouco. Os resquícios disso restaram sim. Um pouco. Então eu te disse, e Billy, ah não, ninguém quer ver isso. Eu disse que eu quero. E então eu disse não. Eu disse que você está montando a árvore, mano. Ele não está. Eu disse yo. Observe isso. Eu vou pra Jenkins e eu digo, ei, eu disse que quero que Billy monte a árvore. Eu disse que vou montar a árvore, certo? E ela diz, Matt, Billy disse que ninguém quer. Eu disse, Billy é um mentiroso. Eu disse que eu quero a árvore. E ela estava treinando alguém, nosso novo conselheiro, que incrivelmente só era tão inútil quanto ela era. Então Agard era o nome dela. Agard. Então eu falei, Jenkins, vamos lá, eu quero a árvore. Ela responde, tudo bem, Cox, eis o que farei. E ela achou isso engraçado, certo? Ela diz, aqui está o que eu vou fazer. Entendo, vou embora em 1 hora. Ela diz pra você fazer quantas pessoas na unidade vierem perguntar. E se uma maioria da unidade quiser a árvore com pessoas suficientes apoiando? Então amanhã eu farei o Billy te dar a caixa e você pode montá-la. Tudo bem, estamos conversando agora? Aí está. Escute, eu fui por aí e perguntei a todos. Os caras falaram que não fariam isso. Eu questionei qual era o problema deles. Quantas vezes você já me pediu pra fazer isso? Você me pediu várias vezes para ler seus documentos jurídicos? Quantas vezes você fez isso? Eu não disse, droga, vá se danar. Eu falei, Cox, apenas bata na porta, diga que quer uma árvore de Natal e vá embora. Eu devo ter tido 20 ou 30 malditos caras. 20 a 30 de 180 pessoas, com metade da unidade ausente. Não perguntaria a metade dos caras, porque eu estava tipo, ei, será que você poderia? E aí? Eu estava tipo, nada. Você não é uma pessoa de árvore de Natal, eu posso sentir isso. E eu me afasto. Mas a maioria dos caras era tipo, e eu fui pra caixa de biscoitos e fiquei tipo, vamos lá, cara. Perguntei a eles e responderam, vamos lá. Eu estava tipo, vamos lá, e então os caras caminhariam até mim como uma árvore de Natal. Ou Cox quer uma árvore de Natal. Talvez ela estivesse tipo, tudo bem, tudo bem. Então eu fiz, eu conseguia na árvore de Natal, eu coloquei as luzes, sim, fui eu que tive que fazer tudo. Alguns caras talvez tenham ajudado, eu não me lembro de ninguém ajudando, idiotas. Sim, tinha as pequenas luzes piscando. Sim, foram bons tempos. Porque é isso, minha história de Natal. Você está colocando uma árvore na casa perto do... Sim, estou caminhando, mas estamos esperando para buscar uma verdadeira. Quero a árvore logo após o dia de ação de graças. Vou pegá-la agora mesmo. Certo? Se dependesse da Jess, ela teria ido buscar, mas eu disse que não, que você precisa ir atrás. Dia de ação de graças, certo? Vamos lá, esperamos tanto tempo da última vez que pegamos uma árvore que metade dela estava faltando e Jess estava tipo, bem, nós a colocaremos contra a parede e está tudo bem, não. Você pegou uma árvore de verdade ano passado? Sim, meu Deus, peguei. E eu estava tipo, não, eu vou consertar. Ela pergunta, como? Eu digo, não se preocupe, eu cuido disso. Eu dou conta, confia em mim. Então sabe o que eu fiz? O quê? Eu cortei galhos aleatórios do lado realmente grosso, peguei minha furadeira e perfurei a coisa, afiei-os e os enfiei lá. Escute, aquela árvore era incrível quando eu estava lá. E a propósito, eles crescem.
Não é como se estivessem mortos. Ao colocá-los, você está inserindo um membro vivo no vivo, colocando-o na coisa. Na água, tudo. Oh, uau, sim, nós tínhamos ouvido que não era alto. Tinha cerca de 1,5 metro de altura, certo? Não era, mas não queríamos que fosse massivo. Eu posso pegar uma árvore maior este ano, como uma bem ali. É ali que colocamos, bem ali onde aquela parede está. Pensando em colocar entre a cozinha e a porta do armário. Bem ali. Talvez. Eu gosto. É bom. Eu gosto do Natal, eu amo o Natal, tudo bem. Então, isso é um boato do ano passado. Não quando eu estava sentado, eu estava até mesmo o Colby, sabe? Eu mandava para as pessoas canções de Natal pela manhã. Todas as manhãs eu acordava 5 ou 6 e eu mandava 30. Ou 40 pessoas. Eu saí no dia antes do Natal e não recebi nenhuma canção. Enviei durante todo o mês de dezembro, mas saí no dia. Não tive um telefone até metade de dezembro, então não recebi uma. Porque você não saiu até você acabar de dizer Natal. Eu saí no dia antes da véspera de Natal. Bem, então como você teria recebido durante todo o mês de dezembro, eu não recebi uma depois do Natal. É o que eu estou dizendo, você nem mesmo tinha. Eu sou o único que te deu seu celular, exatamente. Mas isso foi logo após o Natal. Sim, foi. Sim, bem, esse foi o seu presente de Natal. E sobre a canção. Então escute, eu as enviei todas. Certo, vá em frente, atire neles o tempo todo, certo? Como eu. Então descobri mais tarde que algumas pessoas me bloquearam. Na verdade, recebi uma mensagem de texto de uma pessoa que disse, ouça, ela disse, eu estava enviando para esse cara e sua namorada, certo? Eu não vou dizer quem eles são. E eu recebo uma mensagem dela dizendo, ouça. Tanto eu quanto o Jeff não esperamos, não somos madrugadores. Além disso, temos pais idosos. Então, não podemos colocar nossos celulares no silencioso porque temos familiares que podem precisar de nós. Você nos envia coisas às 5 da manhã, ela disse. E também não somos pessoas natalinas. Nós não gostamos da música natalina. Estou pedindo para você não enviar mais nenhuma música de Natal para nenhum de nós. E acho que senti que foi uma maneira educada de dizer isso, mas acabou soando realmente muito condescendente. Sim. E agressivo, e irritado, e condescendente, mesmo que eu não consiga ler e pensar que soou rude. Agora, admito que sinto que teria sido uma ligação que eu teria feito, tipo, ouça, eu não queria porque, sabe, eu senti que... E eu tenho. Mas tive tantas pessoas e tenha em mente, que essas são músicas natalinas aleatórias. Elas não são para todos. Mas tive tantas pessoas que me enviaram mensagens dizendo, cara, eu adoro receber essas coisas tipo a cada. Acordo às 5 horas, 6 horas e 4, 7 horas, vejo sua mensagem, aperto o botão e começa a tocar música de Natal. Minha esposa e eu, minha garota e eu amamos isso. Sinceramente, não sei, mas você sabe... Eu amo o Natal. Natal. Música, certo. E então eu tive tantas pessoas que disseram isso, e então outras pessoas são como, cara, por que você está me enviando essas músicas? Sempre me mata quando eles dizem, por que você está me enviando essas músicas? Bem, eu quero dizer... Você estava fazendo isso pelas diferentes reações, certo? Não, era apenas eu dizendo, ei, é dezembro, é Natal, eu amo o Natal. Eu também amo o Natal. Eu os envio. Acho que é legal que eu esteja pensando, ei, você pode gostar, eu também gosto, mas a reação de todos não vai ser a mesma. Bem, algumas pessoas são realmente avarentas. Elas realmente são. Então, a última parte do feriado e a última refeição é no dia de Ano Novo. A véspera de Ano Novo na prisão é péssima. É tratado como qualquer outro dia. A atitude entre as pessoas. A maioria das pessoas que eu conhecia vinham e pegavam meus comprimidos para alergia, porque eles não queriam ouvir como eles dizem. Eu não quero estar nem perto de consciente. É quase como se eles não quisessem estar lá na virada. É realmente quase como se eles não quisessem estar lá. Você sabe, isso não está certo. É como... Apenas negativo. Lide com o que você precisa lidar. Com sim, é isso que é. Completamente sóbrio. Lide com isso. Então, na maioria das vezes, eu gosto, como eu disse... Alguém vem e pergunta quantos desses comprimidos para alergia você tem, porque eu não quero ouvir todo esse alarido e gritaria à meia-noite.
Eu gostaria quando eu dormiria nisso. Então, no baixo, você nunca foi a um baixo. Não. Não conseguiu se comportar por tempo suficiente. Então, ouça tão alto, tão alto. Você usa um 100. em geral. Como eu dormia, eu costumava tentar dormir com os protetores de ouvido. Lembra que eles costumavam comprar os protetores de ouvido? Sim. Costumava tentar dormir com aqueles e fiz isso por cerca de 2 a 3 semanas uma vez. Peguei uma infecção de ouvido na prisão, algo que nunca tive antes. Infecções de ouvido são sérias, especialmente na cadeia, onde não querem te ajudar de forma alguma. Não. Então, o que eu encontro é drenagem e tudo é horrível. O que eu finalmente fiz foi pegar... Sabe como você tem 2 lençóis, não 2 cobertores? Eu enrolei um dos cobertores e deitava nele e o enrolava em volta da minha cabeça. Então, eu literalmente estava como em um casulo deitado lá. Foi isso que eu fiz. Eu tinha um casulo e você não podia ouvir nada. Alguém se aproximava e eles tinham que, sabe... As pessoas não querem te tocar quando você está dormindo. Eles se aproximavam e me cutucavam 1 ou 2 vezes pra eu e eu... ele está vivo sim, mas eu não conseguia ouvir nada com aquilo. Aquilo me levou um tempo pra realmente conseguir ajustar até o ponto em que você pode sintonizar tudo. Porque isso É realmente ruim, especialmente na véspera de Ano Novo. ainda em geral novo. A véspera de Ano Novo foi igual, nem lembro direito. Talvez tenha acordado com todo mundo. Cortaria assim, de repente, todo mundo. Sim, todo mundo, tipo... E a refeição do dia de Ano Novo era feijão fradinho e bife. Sim, ou o que eles chamavam de bife, é algum tipo de carne bovina. Muitas vezes era um hambúrguer, mas era uma refeição especial. E você... recebeu um lanche embalado. Para o jantar, prefiro lanches embalados. Você continua sendo... Chateado com você. parece chateado com, na verdade. Você tem ou manteiga de amendoim e geleia, ou você tem mortadela e um pedaço de queijo, sim. E eu gosto. 2. Sanduíches, 2 pedaços de mortadela. Sim. Gosto de sanduíches de mortadela e de manteiga de amendoim com geleia. Sim, eu gosto. Quero dizer, você não é um fã. Eu não sou um grande fã. E você tem um pequeno saco de batatas fritas e alguns biscoitos. Sim. Então, geralmente um pequeno pacote de biscoitos. Eu nunca vi as batatas fritas. Era assim... Você nunca recebeu um pequeno saco de... Batatas fritas, não. Nós recebemos os biscoitos, você recebe o sanduíche e os biscoitos, eu nunca me lembro. Você também... Recebe um ou outro realmente. Então eu quero dizer, é isso, você sabe. Mas isso seria o nosso Ano Novo. É assim que começamos o dia de Ano Novo, recebemos essa refeição no almoço com o feijão de olho preto, que é suposto ser boa sorte. E celebrar, e essa seria a combinação de 3 refeições ao longo desses 1 mês e meio, ou o que seja, sim, pra... A rodada... Ao longo do ano, sim, novembro, dezembro, é difícil fazer dieta na prisão. Muitos presos fazem dieta para manter a forma na cadeia. E esses são meses difíceis. É um mês difícil. Então vamos, eu acho, deixar eles saberem que estamos pensando neles, fazendo o podcast. Pobre Donovan. Eu sei. Conhaque pra você. Eu me sinto mal. Quem é Brandy? Uma amiga que eu conhecia antes de entrar, mas ela tinha problemas com metanfetamina naquela época, e agora ela pegou um caso de metanfetamina e então ela sai em 2035. Ah, esses números são brutais, cara, brutais. Foi como fabricação ou apenas venda e ela tem um monte de acusações, ela já está fora do gráfico? Cara, ela está... Ela é uma que tem... Resumindo a história... Ela estava lá, havia 2 conspirações, ela estava no meio, e seu advogado a convenceu a se declarar culpada de sua própria conspiração sozinha. Sim, ele meio que basicamente veio até ela. Eu não sei exatamente o que ele disse a ela, porque eu perguntei a ela algumas vezes, mas ele está meio que dizendo que eles não sabem exatamente onde você se encaixa nisso, então... Você vai se declarar culpada do seu próprio... Ele vai elaborar uma acusação escrita, ele vai escrevê-la. Não vai nem ser uma acusação, vai ser uma queixa. E você vai se declarar culpada da queixa, dizendo que estava em uma conspiração com várias pessoas para vender metanfetamina. Ela já foi condenada? Ah, sim, ok, sim, acabou. Sim, advogados como o meu, eles apenas dão. Em algum momento eles são meio que, sabe, para alcançar algo, é necessário fazer sacrifícios? Sim, não. É uma curva de aprendizado.
E alguns têm que cumprir pena perpétua para eu aprender. Você por acaso se lembra? Absinto? Não. Eu sou péssimo em lembrar nomes, sabe como é. Deixa pra lá, porque você não o conhecia. Ele estava na caneta. Ah, tá bom. Graças a Deus. Ele foi a única pessoa que eu conheço que se declarou culpado para uma sentença de prisão perpétua. Por que você simplesmente não iria a julgamento por drogas? Sim, eles o enganaram. Então eu quero dizer, isso era um podcast de feriado. Ah, sim, vamos continuar. Mantenha o festivo feriado e Feliz Natal. Sim. Boa noite a todos. Agradeço por assistirem, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações de vídeos como este e deixem um comentário abaixo. Por favor, considerem se juntar ao meu Patreon. E comprando meu livro seria um ótimo presente de Natal. Mesmo assim, acho que o Colby vai lançar isso. Véspera de Natal, sério. Você pode baixá-lo, está no Audible e em uma versão eletrônica. Te vejo.